Olá Vanessa, muito bem-vinda. Olá, Maria, como estás? Bem, e tu, Vanessa? Também, assim Então, nestes dias um bocadinho confinados ainda, não é? Mas tem de ser. e por falar nisso, como é que foi este momento para ti? Olha, passou-se até com relativa tranquilidade, porque como se costuma dizer, desde que haja saúde, não é? Está tudo bem, o resto fazem-se alguns sacrifícios. Estive quase sempre em teletrabalho, tenho duas meninas pequeninas, portanto também foi preciso ajudá-las na escola. Foram assim uns dias também muito preenchidos, devo-se dizer. Ainda bem, ainda bem. Então, mas hoje vens-nos aqui falar do teu novo livro, que é Pelos Caminhos Assombrados de Portugal. Exatamente, é esse. É um título incrível e que a mim desperta logo uma curiosidade enorme, tanto que quando eu vi este livro no nosso escritório disse logo que eu levá-lo para casa para ler. Porque eu pessoalmente adoro este tipo de histórias e lendas, ou o que queiram chamar. Mas conta-me tudo, Vanessa, como é que surgiu esta ideia de escrever este livro? Olha, este livro surge no seguimento de outros que eu já fiz. Agora, o primeiro de todos aconteceu muito por acaso. Eu fiz uma reportagem sobre este tema, portanto, que aqui à volta, na linha de Sintra, de Cascais, há assim uma série de histórias de casas assombradas. E eu fui lá fazer uma reportagem que pretendia apurar se realmente essas histórias ainda estavam vivas por ali, o que é que as pessoas achavam, se achavam que havia ou não fantasmas. E depois da reportagem surgiu o convite para escrever o primeiro livro. Só que no meu caso, felizmente, o livro foi com mais conversas, não é? Diz que a conversa é com mais cerejas. Essa-se numa e não se vai acabando. E os livros, felizmente, também foi um bocadinho assim. O mesmo com as histórias, porque eu podia ter seguido vários caminhos, várias hipóteses, mas eu preferi sempre explorar este lado mais da tradição oral, portanto, ou seja, esta temática do assombrado, do sobrenatural, mas da perspectiva das nossas raízes e da cultura popular que ainda vai remanescendo, sobretudo nos sítios mais pequenos, mas não só, também não só. E, portanto, depois puxou-se ali a ponta do novelo e foram surgindo histórias que eu fui sempre tentando agrupar tematicamente, claro, de uma maneira lógica, tendo em conta o tema que deu origem a cada livro, e pronto, e este último agora volta um bocadinho aos assombrados, mas pretende, sobretudo, eu comecei-o a fazer muito antes desta história toda do Covid, e numa altura em que Portugal estava aqui no auge do boom turístico, de maneira que este livro pretendia ser um mapa que levasse quem é de cá e quem é de fora a descobrir os recantos mais misteriosos do país. Ali nesta linha de Sintra, não é? Que eu também sou Sim, daqui. sim, sim. Sei perfeitamente muitas histórias que acontecem ali e bastante interessantes, no caso, não é? São muitas e não só na vila, também na própria linha de Sintra, por exemplo, não é deste livro, é de um outro livro meu, mas lembro-me de uma história que era de Agualva Cacém, por exemplo, de uma outra que dizia respeito a Rio de Moro, portanto quase que podíamos fazer um circuito turístico com saídas nas estações, Muito não sim. era? E estes tipos de assuntos, estes temas, sempre tiveram presentes na tua vida ou foi uma coisa que surgiu agora? Este tipo a pesquisa das lendas, das tradições, surgiu mais recentemente, agora para fazer os livros. No entanto, eu sou uma apaixonada por estes universos, desde de muito miúda, que sempre tive muita apetência por histórias do fantásticos, os Harry Potters, os Senhores dos Anéis, esses é que eram os livros que eu de facto devorava e que li vezes sem conta. Então, e tu aqui no teu livro tens assim umas frases como, por exemplo, o velho é uma figura medonha e arrepiante que lembra o diabo. É, Uma porque frase muito forte. há, há figuras típicas, não é, da mitologia, não só da nossa, mas isto acaba por ser um bocadinho universal. Às vezes vão diferindo os nomes, mas o velho, quando aparece geralmente a figura do velho, da bruxa, portanto é sempre associado ao lado mau, não é? Obviamente, como aquelas histórias que falávamos há bocado. Mas nós temos depois muitas outras figuras
que encontram paralelo na mitologia europeia, por exemplo, os duendes. Nós também temos muito poucas lendas com fadas, mas também as temos. Só que depois damos-lhe uma roupagem nossa. Por exemplo, as fadas, elas são mais típicas da mitologia algarvia e geralmente é a fada fiandeira, portanto que fiava o linho. É uma figura boa também, mas enquanto que no norte da Europa estão mais associadas às florestas, cá não. No entanto, em termos científicos, mais de investigação, o significado é o mesmo, elas estão sempre associadas à fertilidade. Ok? Da mesma maneira que o velho, a imagem do velho, remete-nos para a figura do diabo, do mal, ok? Mas nem sempre o é, não é? Claro que não. Houve alguma história que te tenha marcado assim mais significativamente que outras, ou não? Há sempre algumas e marcam por razões diferentes. Marcam-me geralmente aquelas dos lugares que eu conheço. E acho imensa piada quando descubro uma lenda de um sítio que eu conheço muito bem e depois fico a pensar, olha quem diria, afinal. Já tinha estado aqui e nem sabia que havia. Eu não sabia de nada disto. Pronto, exatamente. Isso obriga-me a voltar a olhar para os lugares de uma outra perspectiva. Pronto, e isso aconteceu neste livro. Por exemplo, eu tenho uma lenda que é de Cascais, portanto, sobre a capelinha do Farol da Guia, que é um sítio que todos nós conhecemos, não é? Mas não estamos habituados a olhar, portanto, terá sido ali ocorreu um milagre, não é? Segundo se diz, mas não estamos habituados a olhar para a guia dessa forma. O mesmo relativamente ao Largo da Luz, em Carnide, ao Largo de São Miguel, em Alfama, mais à Voz do Operário, na Graça, eu fui desvendando essas lendas. Vais pessoalmente a estes lugares e falas com as pessoas locais e tentas apurar histórias? Como é que é o teu processo? Nem sempre. Eu faço vários tipos de pesquisas. Pesquiso muito em arquivos de lendas, porque temos algumas universidades no país onde essa cadeira é lecionada e, portanto, eles têm já um espólio muito grande e que me permitem recontá-lo, não é? Citando as fontes, claro. Faço alguma pesquisa bibliográfica porque há lendas que eu vou, que são lendas relacionadas com factos históricos e que, por exemplo, lendas ligadas a Dom Dinis, a Dom Afonso Henriques, às nossas imensas capelinhas e igrejas, não é? São lendas religiosas, mas há registros disso, alguns muito antigos, e eu procuro também esses registros. Depois faço também pesquisas na internet, porque as lendas mais recentes, mais urbanas, são hoje muito mais partilhadas nas redes sociais e em fóruns, fóruns que se interessam por estes temas. Eu também vou lá buscar algumas coisas. Depois, o que eu faço? Eu não saio assim de casa e vou assim à aventura até uma aldeia ver lá quem é que fala comigo. Isso é engraçado. Sim, é engraçado. E é bom, da verdade, eu adorava poder fazer isso se tivesse muito tempo para o fazer. Mas o que eu tento fazer primeiro é contactar câmaras municipais, juntas de freguesia, bibliotecas, às vezes há associações culturais, etnográficas. Eu contacto primeiro, tento perceber da parte dos técnicos que lá estão se há ali lendário presente que se possa ser explorado. E muitas vezes são essas pessoas que são uma referência local que me conduzem aos interlocutores. Por exemplo, eu entrevistei uma senhora de uma aldeia aqui próximo do concelho de Abrantes que conheci através de uma investigadora precisamente do património oral da região. Portanto, eu não vou lá às cegas. Quando eu vou, já sei mais ou menos quem é que vou encontrar. Claro. Isto parece-me super interessante. Estou super entusiasmada para ler este teu livro. E a ilustração está muito bonita. Ai, obrigada, eu também achei, não fui eu que fiz, sei que eu para artes não tenho grande talento, mas é uma belíssima imagem, sim, é muito misteriosa. É super isto, parece-me aqui um espírito, não sei, assim bem assombrado. É desconhecido, não é? É super, super bonito e isto, espero que quando tudo, esta situação termine, seja realmente um mapa para turistas ou não só, até nós mesmos, irmos explorar um bocadinho mais desta parte
Portugal, não é verdade? É isso que eu espero. Eu no início do livro fiz uma brincadeirazinha desta vez, que é uma espécie de manual de conselhos para os visitantes, para os turistas, em que parto de algumas lendas também e brinco ali um bocadinho com as superstições. Portanto, é ler o primeiro capítulo e depois partir. Exato, é verdade. E onde é que lá em casa podem encontrar o teu livro à venda, Vanessa? Olha, nas lojas online, na FNAC, na UC, e depois nas lojas físicas, na Bertrand, nas principais livrarias. Eu penso que em alguns hipermercados também. Ok, boa. Mas agora talvez seja melhor começarmos a comprar tudo online, por enquanto, Pois, não é? por enquanto. Mais fácil e depois, quem sabe, mais para a frente. E olha, estou muito curiosa, muitos parabéns e Obrigada. eu vou ler o teu livro todo. Espero que gostes muito, que te divirtas. Olha, muito obrigada, Vanessa. Obrigada eu, Maria. Tudo a correr bem, sim. Beijinhos. Bem, fiquei curiosa agora para ler este livro e para ficar ainda com mais medo cada vez que ouvir algum barulho esquisito à noite em minha casa. Por outro lado, casas assombradas bate muito no TikTok e esse é o nosso maior foco hoje. Estou a brincar! Toda a gente sabe que nós não temos foco. O que vier à rede é peixe. A sorte é que nós vamos apanhando bons peixinhos. Mas também é porque somos bons pescadores.